Você já parou para pensar como será um anjo de Deus? Na Bíblia há várias informações de anjos na terra, vêm falar com os homens. Como Abraão falou com anjos, veio falar com ele, só que eles vieram como homens. Mas tem outras passagens bíblicas que mostram um anjo no seu aspecto glorioso, igual nós vamos ler agora, para você compreender como é o aspecto de um anjo. No entanto, também tem pessoas que acreditam que anjos não são assim. Eles são de aparência diferente, baseado em versículo bíblico que tem anjos no céu adorando a Deus e fala que eles são assim, de outra maneira, não são como seres humanos, são diferentes. Mas eu acredito que isso não é uma passagem que vai fazer fazer diferença sobre a sua salvação. Tá bom? Então, nesse caso, você tem o direito de pensar como quiser, ou acreditar que ele é de um jeito ou de outro. Mas nós temos aqui uma passagem bíblica que nos mostra como é o anjo, que aqui mostra como é um anjo no seu aspecto natural, normal. No entanto, acredito também que anjos não são tudo de uma maneira só, tem anjos de diferentes formas, pelo que parece. Mas vamos ver nessa passagem como é o aspecto de um anjo aqui. Vamos ler no livro de Mateus, capítulo 28, que é justamente na ressurreição de Cristo. E diz assim, ó: E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houveram um grande terremoto. Olha outra coisa que nós aprendemos aqui. Quando o anjo desce, ele causa até um terremoto na terra. Nesse caso em específico. E houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. Aqui nós vemos que o anjo, só o fato dele descer da terra, já provocou um terremoto. Não é só por causa que ele desceu. A gente aqui não explica o motivo do terremoto, porque também já teve outras passagens com anjos que não teve terremoto, né? Mas ele desceu e abriu a pedra que tampava aonde Jesus estava dentro da sepultura. Aquela pedra que tampava, ele tirou e sentou em cima dela. Provavelmente essa é uma pedra bem grande, né? Mas vamos para o versículo 3. Ó, e o seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido como branco como a neve. E os guardas, ó, aqui versículo 4. E os guardas com medo dele. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Então aqui nós aprendemos, nós vemos que um anjo, provavelmente cada anjo tem o seu papel, o seu trabalho, no caso desse, que veio diretamente para abrir o túmulo de Cristo. Só que nota-se que parece que nesse caso, quando ele abriu o túmulo de Cristo, Cristo já não estava mais ali. Porque chegou a Maria ali e veio atrás, e ele falou: eu sei que vocês estão aqui para ver Jesus, só que ele já ressuscitou. Nós, dentro um pouco para frente, nós vamos ver. Ele já ressuscitou e não está aqui. Tá compreendendo? Agora, o nosso assunto aqui mesmo é o aspecto de um anjo. Então, pelo menos esse que veio nesse fazer esse trabalho, o aspecto dele era de um homem, só que com glória. Ele refletia como se fosse uma luz, entendeu? Ele tinha um aspecto glorioso e também era branco. Esse era o aspecto de um anjo. E acreditamos que os anjos que vêm na terra a trazer boas novas, pelo menos quando hoje em dia a gente já não espera muito essas coisas e nem devemos esperar, mas naquela época que o povo de Deus era visitado por anjos, não que os anjos não existam hoje, que não estejam na terra, até estão sim, muitos deles estão aí fazendo o seu trabalho, só que agora já não precisa mais falar com a gente, pelo menos não é uma regra. Inclusive na época de Pedro, o anjo falou com Pedro, lógico, quando estava na prisão, foi lá, falou com Pedro: Pedro, sai daqui, tirou o anjo da cadeia e tudo mais. Mas a gente não sabe exatamente como são todos os anjos, mas eu acredito que tem diferentes formas de anjos. Tem uns que parecem com pessoas e tem outros que não parecem com pessoas, de acordo com as passagens bíblicas. Porque uns dizem: não, são todos de outro jeito, não são como homens, é porque eles se transformam
em homens se transformam, mas eu acredito que não, eu acredito que uns se transformam mesmo, fica no aspecto humano, e outros são glorificados, mas são todos glorificados, vem com glória e tudo mais, mas quando eles vêm falar com homem, nem sempre vem assim, como quando foi falar com Abraão, eles foram falar como se fossem homens, quando foram na casa de Ló, também foram como homens, tanto é que pensaram que era homens, normal, ninguém pensava que era anjo. Bom, esse foi a nossa mensagem de hoje, só para nós refletir sobre isso, mas isso não tem nada a ver com a salvação. Você tem o direito de acreditar como quiser, tá bom? A gente se vê no próximo.